Oi, gente, e aí, tudo bem com você? Para quem não me conhece e para quem me conhece, mas sabe que eu estava um pouquinho distante, eu sou Flávia Henrique, eu sou administradora, sou empresária e a gente conversa aqui sobre muitas coisas nesse canal, sobre gestão pessoal, sobre gestão de micro e pequenas empresas e sobre sustentabilidade também. O vídeo de hoje a gente vai falar de forma bem breve e objetiva sobre um assunto que tem passado por mim, né, que na verdade passou por mim nesse tempo de pandemia, que é mudança. E aí eu quis compartilhar com você. Então eu queria hoje saber como é que você lida com mudanças inesperadas. Eu sei que não é um assunto tão fácil, porque quando a gente planeja uma mudança, já tem suas consequências, né? A gente fica na insegurança se vai dar certo ou não, para onde a gente vai, daqui a pouco é uma mudança de local. Então, normalmente, mesmo planejando, a gente tem uma certa insegurança em relação ao momento de mudança, e isso é super normal, porque a gente não tem bola de cristal, a gente não prevê o futuro a esse ponto de saber que aquela mudança realmente, por mais que a gente tenha pesquisado, tentado entender de onde estamos, para onde vamos, se é realmente uma situação mais favorável, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, enfim. A gente, quando planeja uma mudança, mesmo assim, a gente tem aquela insegurança de coisas normais que podem dar certo e podem não dar certo. Mas hoje eu queria falar sobre as mudanças inesperadas que podem acontecer na nossa vida, tanto pessoal como profissional. Mas antes da gente entrar aí nesse assunto, eu quero te pedir que envie esse vídeo para algumas pessoas que você acha que estão precisando ouvir sobre isso, sobre mudança, que precisam se preparar para alguma mudança maior. E também que se você já gosta do nosso canal, dá um like aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva aí e compartilhe também esse conhecimento para que a gente possa aí crescer o nosso canal. Então, falar de mudança inesperada é algo que eu gosto de falar, porque eu sou uma pessoa um pouco tanto aventureira e eu tenho que estar preparada para várias mudanças em minha vida. E eu sei que isso pode acontecer de uma forma planejada ou não, de uma forma inesperada. Mas não é fácil, né? Quando a gente já tem aquele projeto, aquele sonho, aquele desejo, aquele plano estipulado para um certo período de tempo, acontecer uma mudança inesperada. E aí, o que é que você faz quando isso acontece? Como é que a gente lida melhor? Como seria melhor a gente lidar num momento de mudança inesperada? E eu quero compartilhar com você 3 coisas que me ajudaram a passar por esse momento de mudança inesperada. A primeira coisa tem a ver com o seu autoconhecimento. Então, se quando acontece uma coisa que vai mexer muito com você emocionalmente, na sua estrutura organizacional, na sua empresa, ou na sua vida mesmo, vai bagunçar ou modificar muito aquilo que você já faz rotineiramente, então você sabe qual é a sua reação. Né? Você já se conhece. Mas se você não se conhece, se você está passando por esse momento ou quer se antecipar um pouquinho, está preparado para qualquer mudança, você precisa se conhecer. Por que eu estou falando isso? Que quando a gente se conhece, a gente sabe que quando acontece esse tipo de mudança inesperada na nossa vida, a gente precisa dar um tempo para que a gente processe aquilo. E eu não sei como é com você, mas eu tenho meu tempo. Então eu sei que eu preciso ter um tempo de reclusão, de afastamento, como eu fiz aqui das redes sociais, para pensar e repensar como seria daqui para frente. O que é que eu vou dar continuidade? Como é que eu vou gerir esse novo tempo, essa nova fase, a partir de uma mudança que eu não planejei? Eu sei que muita gente aqui que assiste o nosso canal, mas e você também já conhece tantas outras pessoas que nesse tempo de crise passou por mudanças enormes. Tanto na sua vida pessoal, teve alguma perda, algum desgaste emocional, também ficou, né, naquela questão de não saber como é que vai ser daqui para frente, porque tudo estava tão incerto em relação a essa doença. Enfim, então algumas pessoas tiveram esse processo de mudança inesperada
vida e, por não se conhecerem, sucumbiram a uma depressão, uma tristeza, alguma coisa assim. Mas a gente precisa se conhecer. E esse é o meu primeiro ponto, o autoconhecimento. Então, para que você esteja mais preparado para qualquer tipo de mudança, você precisa se conhecer. E se você já se conhece, você sabe que você tem um tempo para viver esse luto, viver esse processo de mudança e depois partir pro ataque, né? Claro que a gente não vai ficar prostrado o resto da vida. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu processo. E é isso que eu queria enfatizar aqui. Você precisa se conhecer. Não é a experiência do outro que vai te dizer qual é o tempo que você tem que reagir. Tem gente que precisa passar um mês, um ano. Ah, não quero. Se foi sua empresa que fechou, se foi uma pessoa, um ente querido que faleceu, que você perdeu, se foi uma mudança na sua estrutura familiar, enfim. Você tem que ter o seu tempo de entender todo esse processo, se preparar para esse novo, pensar como é que vai ser daqui para frente, se planejar, replanejar, não é isso? Para o novo tempo que você tem aí para frente. Então essa é a primeira coisa que a gente deve fazer para estar sempre, não é preparado, né? Inesperado é inesperado. A gente não sabe em que área da nossa vida vai acontecer essa mudança, a gente não está esperando isso. Mas pelo menos se você já tiver um processo de autoconhecimento, diz, pronto, mudou, ok, deixa eu pensar, deixa eu me reorganizar internamente, sentimentos ruins vão chegar, como é que você vai lidar com eles, vai chorar, vai desabafar, vai procurar uma terapia, vai procurar um processo de coach para reprogramar a sua vida, enfim, você vai se dar esse tempo de amadurecimento, né, em relação a tudo isso que está sendo mudado e planejar aí como é que vai ser daqui para frente. A segunda coisa que eu quero destacar para você que hoje pode não estar vivendo um processo de mudança inesperada, mas é bom você colocar isso em prática, porque caso aconteça, você já está preparado, é você pensar sempre no lado positivo das coisas. A gente está no universo que se a gente deixar a vida levar, ela vai levar e a gente não vai saber para onde vai, né? Mas a gente pode pensar que todas as coisas têm um propósito. Coloque essas coisas, o pensamento positivo, não é utopia, não estou aqui sendo utópica, que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai pensar, poxa, aquilo eu batalhei por aquilo, ou eu investi naquilo, ou eu me esforcei tanto para que desse certo e não deu certo. Enfim, não deu, ok, mas parou aquele processo de luto, acabou aquele processo de luto, vamos pensar, e os pontos positivos disso aqui? Quais as consequências positivas que tem agora, que eu consigo ver com mais clareza, que eu passei o meu processo de luto e agora eu consigo ver com mais clareza? Sempre tem pontos positivos. Você não está sozinho nesse mundo. Você precisa trazer para dentro de você aquele pensamento de que as coisas, quando você mentaliza, quando você deseja, as coisas vão acontecendo aos poucos na sua vida. Você precisa trabalhar esse seu lado, né? Trazer para dentro de você esse pensamento de que as coisas vão conspirar a seu favor. Creia, utilize a sua fé, traga isso para dentro de você, que é importante. Isso te dá também equilíbrio emocional. Equilíbrio, né? A gente tem 3 partes, a gente não é só carne, a gente não é só espírito, né? A gente tem as 3 partes, então trabalhe também a sua parte espiritual. Tranquilize a sua mente, diz, certo, não deu certo agora, vamos trazer a parte positiva disso aqui tudo, e o que é que eu posso fazer hoje que é melhor do que eu estava fazendo. Vamos parar um pouquinho e analisar sempre esse lado positivo. E eu queria, por último, salientar que nem toda mudança que acontece sem o nosso planejamento é realmente inesperada. Às vezes a gente não está atento aos sinais ao nosso redor que vão nos levar a essa mudança. Por exemplo, nós começamos esse ano, né, em março desse ano aqui no nosso país, esse momento de quarentena. Claro que a gente tinha que pensar, em algum momento possa ser que o meu negócio, que a minha família, que a estabilidade, que aquilo que eu tinha de tranquilo, de estável, possa ser que não dê continuidade. Ou seja, tem sinais, tem indícios aí que pode ou não acontecer uma mudança drástica, não planejada na sua vida pessoal, profissional, enfim, familiar. Então, assim, nem toda mudança é realmente inesperada. Alguns sinais são aí, né? Às vezes não são percebidos por nós no tempo certo. E depois a gente vai analisar. Ah, realmente, quando aconteceu isso, eu devia ter pensado.
Não é verdade? Algumas vezes isso não acontece com a gente. Então, eu queria te dizer, esteja atento aos sinais ao seu redor. Então, quando a gente fala aqui no aspecto empresarial, por exemplo, então, se você tem o controle da sua empresa, se você conhece o seu negócio, o seu empreendimento, você vai sentir os sinais. Quando é que a gente sente sinal de dificuldade financeira da nossa empresa, na empresa que a gente está, onde a gente está gerindo? Quando alguns pontos lá dão negativo, quando consecutivamente a gente não atinge uma meta. Olha, isso aqui daqui a 3 meses vai impactar negativamente, a gente não vai ter saldo em caixa, a gente vai utilizar algumas reservas. Enfim, isso são sinais. Mas quando a gente está atento. Então essa é a minha dica. Esteja atenta aos sinais. Isso acontece também na nossa questão familiar e de relacionamentos. Vários sinais podem ter sido dados ao longo do tempo e você não percebeu. Não é verdade? Quantas vezes a gente diz, poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo e eu não dei importância. Então, essa é a minha terceira dica, esteja atento. E quando você está atento ao seu negócio, atento à sua vida familiar, ao seu relacionamento, você conseguirá perceber alguns sinais de que uma mudança está próxima de chegar. Esse é o nosso vídeo de hoje, que você esteja atento para que essas mudanças inesperadas tenham menos impactos negativos na sua vida, que você consiga se conhecer, que você consiga também pensar nos pontos positivos que cada situação da sua vida. E, por fim, esteja sempre atento. Onde você estiver, esteja ligado. Tenha o controle da sua vida. Tenha o controle da sua empresa. Tenha o controle da sua família. Esteja atento aos sinais que os seus relacionamentos dão, que a sua empresa dá, que as áreas da sua empresa te dão de retorno. Então fica aqui a minha dica para que a gente possa, mesmo em processos de mudança inesperado, ter menos impacto negativo na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que compartilhe, que divulgue, que faça o seu comentário aqui, deixe o seu joinha. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque a gente está de novo, né, nesse processo de mudança, de transformação mais uma vez. E lembrando que nós somos seres humanos e essa transformação tem que ser constante, porque o mundo continua girando e a gente precisa se adaptar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!